Boa tarde, boa noite para quem está assistindo mais tarde. Estamos dando prosseguimento, portanto, ao que nós já vimos fazendo na semana passada, sobre o tema Aos que Sofrem, de autoria de Ronaldo Lidório, em favor de quem, inclusive ontem, pedimos a oração, vamos continuar pedindo, pois ele e sua esposa Rossana estão acometidos do Covid-19. Carecem, portanto, das nossas orações. Deus possa abençoar esse nobre casal para que muito mais possa ser usado na sua grande obra. Nós já vimos dos 10 assuntos, 10 temas, 10 breves meditações, já vimos as primeiras 6, as primeiras 5, melhor dizendo. Não, vimos as primeiras 6, ok, exato, estou aí errando na contagem. Nós vimos aos que perderam a esperança, aos que estão em sofrimento, aos que perderam a alegria, aos que não conseguem louvar, aos que não conseguem orar, e no sexto, melhor dizendo, aos que não têm morada certa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre aos que têm a fé abalada. O que pode acontecer numa situação de crise que nós vivemos, nós não estamos acostumados, então é possível que a nossa fé sofra abalos, sofra algum transtorno. Portanto, nós queremos pensar um pouco sobre isso, na palavra do pastor Lidório, dizendo que a igreja vive dias de forte antagonismo, tipo assim, norte e sul. Antagonismo entre fé e dúvida, entre amor e indiferença, entre santidade e pecado, entre a liberdade e a perseguição. Perante um mundo que nos convida a ver a tragédia, Deus nos convida a crer. Entender este convite, abraçá-lo e proclamá-lo, parece ser essa a nossa missão e o significado das nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele diz: a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esse verso reproduz a mensagem do profeta Abacuque, lá do Antigo Testamento, 600 anos antes de Cristo. Capítulo 2 do livro de Abacuque, versículo 4, ele faz essa afirmação. No primeiro capítulo do livro de Abacuque, o profeta denuncia o sofrimento do povo de Deus perante os ataques dos inimigos, do povo caldeu em especial, narrando a aflição do povo com a violência, destruição e prisão e humilhação. E aí ele pergunta, capítulo 1, 2 e 3, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? O profeta pede que Deus mude as circunstâncias e anule o sofrimento, porém a resposta de Deus é diferente. O Senhor lhe diz que o povo sofrerá mais ainda, que as dores apenas começaram. Abacuque se desespera e aguarda na torre de vigia, lança-se à oração. Perante essa crise profundamente desesperadora, ele reconhece que algo novo sobre Deus tem para ser dita. Abacuque 2, versículo 1. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Capítulo 3, 17 a 19. O profeta Abacuque, portanto, percebe que Deus não perdeu seu poder diante do caos. Deus não deixa de ser Deus quando ele está quieto. Abacuque pede que o Senhor mude as circunstâncias, mas Deus o convida a crer que ele é Deus, apesar das circunstâncias. No capítulo 2 de Abacuque, exclama aquilo que iria levar Paulo,
600 anos após a fundamentar a carta aos Romanos, e a Lutero, após 2100 anos, a iniciar a reforma protestante, dizendo: o justo viverá por fé. Deus não nos convida a ver, mas a crer. Deus nos convida a ter fé, e como Paulo afirma, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos 10, verso 17. Não há nada mais poderoso em nossas ações do que proclamarmos a palavra do Senhor, na qual nós cremos. Essa palavra gera fé e transforma o coração mais duro, transforma a nação mais forte, transforma o homem mais ímpio, como transformou a minha vida e a sua vida. Creia que Ele fará isso ainda com milhões ou quem sabe bilhões de pessoas ao redor do mundo. Vivemos em um país chamado Brasil, que carece profundamente de paz, justiça e livramento. Creio que é também missão da igreja proclamar ao Senhor que essas circunstâncias mudem, bem como lutar e participar dessa transformação. Porém, nossa missão vai além do clamor pela mudança do cenário. Ela envolve também proclamar que mesmo em meio à tragédia, existe um Deus. Há um Deus e Ele nos convida a crer. A primeira missão da igreja, portanto, não é proclamação, mas crer. Não é viver, mas morrer. Não é mudar, mas ser transformada. A missão é resultado da fé. À semelhança de Abacuque, nossa tendência é buscar com maior intensidade o livramento do sofrimento diário. Deus, porém, vê além da linha do horizonte e promove um livramento eterno. Por vezes, Ele usa o sofrimento temporário para que tenhamos nossa atenção voltada para a sua dependência. Nós dependemos dEle. Outras vezes, os maiores aprendizados não ocorrem nas savanas tranquilas, mas nos desconfortáveis desertos. Não devemos buscar o sofrimento, mas compreender que há um propósito maior do que a dor, ainda que a figueira não floresça. Isso nos ensina que todos os planos de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, em meio ao caos, os planos de Deus são planos de amor. E que reconhecer isso nos dá, como igreja, a mais santa e poderosa mensagem: Deus existe. Há um Deus por cima de tudo e acima de tudo. Um Deus que não perdeu o controle da situação, mas que governa a tudo e a todos. Creiamos nisso. Senhor nosso Deus, que o nosso coração se encha de esperança, de certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Ajuda-nos, pois, ó Deus, a ter mais fé do que temos tido. E se nós temos, por acaso, a fé abalada, que ela seja restabelecida e restaurada, Senhor. Que nós possamos confiar e chegar à conclusão, como o profeta Abacuque, há tanto tempo passado, chegou a essa conclusão. Ainda que tudo seja negativo, ainda que tudo pareça estar perdido, nós sabemos que Tu existes. Eu confiarei no Senhor e me exultarei no Seu nome. Essa deve ser a nossa posição. Ajude-nos, ó Deus, a sermos fortes e sabermos, crermos e proclamarmos que, apesar de tudo, Tu estás presente. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoa o Teu povo, conforta o Teu povo, anima o Teu povo, fortaleça a fé do Teu povo, Pai. Que eles tenham condições de crer, condições de confiar e não ficar abalados. Pois quando o mundo nos convida para ver a tragédia, Tu nos convidas a crer em Ti. E nós queremos crer em Ti. Crer e confiar. Isso nos fará estar mais perto de Ti, mais confiantes, mais na certeza do Teu grande poder, que Ele há de se manifestar na hora oportuna.
em nome de Jesus. Amém e amém.